João 4, do 1 ao 26. Amém? João 4, do 1 ao 26. Texto muito conhecido dos irmãos, mas nós vamos aprender mais um pouco hoje. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Aonde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem bebe dessa água terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem preciso voltar aqui para tirar a água. Ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, que estou falando com você. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu quero tirar com vocês algumas lições desse texto hoje. Eu sei que, por mais que a gente tente olhar para esse texto e extrair todas as lições dele, é quase uma missão impossível, de tão rico que ele é. Mas é preciso a gente olhar para esse texto e entender algumas questões aqui. Primeiro, a começar, quando o texto está dizendo que era necessário. Jesus diz: é necessário passar por Samaria. Irmãos, a região da Palestina na época é como se fosse o estado do Espírito Santo, o estado de São Paulo, era um negócio meio de comprido assim, e a Galileia está embaixo e a Judeia está em cima, e Samaria está no meio, dividindo essas duas regiões, Judeia e Galileia. Todos os judeus na época, os mais ortodoxos, eles contornavam Samaria,
para não se tornar impuro cerimonialmente a ter contato com um samaritano. Mas Jesus diz: é necessário passar por Samaria. Aqui temos um Jesus que vai em um lugar onde ele não é bem-vindo, um lugar onde ele não é aceito para encontrar alguém. E a pergunta da noite é: você veio de um ambiente, meu irmão, você veio de uma família, você nasceu num lar, em um lugar onde Jesus era aceito? Eu não estou falando onde tinha uma Bíblia aberta, onde tinha um texto, onde tinha um quadro, onde se falava se Deus quiser. Eu estou falando onde Jesus, um ambiente onde Jesus e os seus mandamentos eram bem-vindos. Porque se você não sabe, essa ideia dessa religião, várias religiões ecumênicas, essas religiões de matriz africanas hoje, serem praticamente uma moda hoje, principalmente entre os famosos, isso não é a realidade de 10, 15 anos atrás, quando a maioria de nós aqui éramos crianças. Falar que era um macumbeiro ou de alguma religião de matriz, antigamente essa galera escondia, tinha vergonha. Hoje é moda, né? Hoje os artistas se declaram nas redes sociais e na televisão. Então, praticamente, era quase uma política, todo mundo ser cristão, você vindo lá, católico, protestante, crente. Mas eu estou dizendo, se você veio de um lar onde Jesus era realmente aceito, um lugar onde realmente Jesus e os seus mandamentos eram aceitos, porque é sobre isso. Jesus, ele foi na minha casa. Ele foi na minha casa onde ele não era aceito. Ele foi na sua casa onde provavelmente ele não era bem-vindo. E Jesus te encontrou lá, porque era necessário. Você vê um Jesus fazendo as coisas de caso pensado. A sua vida não é um acaso, irmão. A sua vida não é, eu dei sorte e eu estou aqui hoje na igreja. Eu não sei porquê, mas a vida me levou para esse lugar e hoje eu sou crente, eu tenho Jesus como Salvador na minha vida. Não é. É um Jesus que foi atrás de você. É um Jesus que saiu aí encontro a você. É um justo que foi atrás de um pecador. É um limpo que foi atrás de um sujo. É aquele que tem vida para ir atrás de quem está morto. Essa é a história que nós vamos ler aqui essa noite. É um Jesus que diz, a palavra diz assim: era necessário passar por Samaria. Meu irmão, se você for olhar o texto, ninguém passava por Samaria, todo mundo contornava. Jesus falou assim: nós vamos passar por lá. Nós vamos passar por lá. E sabe lá por quê, meu irmão? Ele foi ao seu encontro. Sabe lá o que ele viu em você. Sabe lá o que ele enxergou em você, que deveria ter entrado lá na sua casa, na sua família, no meio dos seus parentes, no meio de tanta gente, numa cidade com tantas milhares de pessoas. Jesus vai encontrar você. Sabe lá por quê? Porque Jesus foi numa terra de samaritanos. Como os samaritanos não eram um povo assim, que dava muito bem com os judeus, como o texto viu, você também não. Antes de encontrar com Jesus, não. É raça diferente. Os samaritanos e os judeus são raças diferentes. Os samaritanos são mestiços. A lei dizia que eles não podiam casar com mulheres de outros povos, não podia juntar, tipo brasileiro com americano, não podia juntar judeu com outra nacionalidade. Os samaritanos fez isso. Então é uma raça diferente. Diferente de mim, de você, antes de encontrar o Senhor. Pecador, morto, sujo. Para que quem tem vida, limpo, sem pecado, vai encontrar com nós? A história é a mesma. Nós, samaritanos, e um homem puro, santo, justo, vindo de lá para cá, para encontrar com nós. Não é isso? Sabe lá por quê, meu? Essa é a história dos samaritanos. Um povo mestiço, povo misturado, um povo que lá atrás, no livro de Crônicas e de Reis, vai contar que quando Israel foi dividido, Império do Norte e Império do Sul, a capital foi estabelecida em Samaria, e lá eles adotaram o culto a outros deuses, a bezerros de ouro, a outros deuses, a imagem. Então, assim, o judeu não gostava, porque ele já era mestiço, não gostava porque eles faziam adoração a outros deuses. Essa é a história dos samaritanos. Mas isso revela o caráter
de Cristo. Independente de quem você é ou já foi, Cristo sempre está disposto a ir atrás de nós, a nos encontrar. Essa é a história que nós vamos ler hoje, meu irmão. E o texto continua dizendo: disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Agora começa. Jesus chega naquele poço, em torno do meio-dia, e vem uma mulher, e Jesus, querendo se relacionar com aquela mulher, é um Deus, como se um Deus que estendesse a mão para nós, meu irmão. Eu acho que a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça hoje é isso. É de um Deus que estende a mão para nós. É de um Deus que vai ao nosso encontro. É de um Deus que se relaciona com nós, muitas das vezes, de um jeito diferente. É um Jesus que chega muitas das vezes diante de nós, não do jeito que nós imaginamos, mas de um jeito diferente. Me dá um pouco de água. Por que você acha normal essa cena? Ele era Deus, o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, com toda a autoridade e poder. Jesus poderia se aproximar de uma forma muito mais muito mais bonita, muito mais cheia de pompa, com as pessoas em volta, ele num lugar mais alto, ele com um jarro de água assim, para poder fazer essa analogia dele com água viva. Mas Jesus senta, meio-dia, me dá um pouco de água. Por que é tão óbvio? Não é tão óbvio um Deus que se relaciona muitas das vezes de jeito diferente com nós. Não foi desse jeito com você, não? Pare e pensa bem. Como Deus se aproxima até hoje de você? De jeitos que você nem imagina. Você espera um Deus se relacionar com você? É essa cabeça de Instagram, Facebook, YouTube, que fica ouvindo testemunho de gente que viu anjo, que não sei o quê. Para de infantilidade. Para de meninice. Deus se relaciona com as pessoas, muito na maioria das vezes, através de forma simples. Culto de quarta-feira, simples, igual hoje. Uma canção que você escuta no rádio do seu carro. Uma canção que você escuta lá na hora que você está fazendo nos seus afazeres, lá limpando a sua casa, fazendo as suas coisas. De repente você vê algo diferente. É Deus querendo falar com você. É como Jesus aqui, me dá um pouco de água. Um Deus se aproximando de alguém para tentar salvar a vida dela, transformar a vida dela, através de um ato mais simples da face da terra. Não um copo d'água. É assim que Jesus fez com você, e é assim que Ele continua fazendo, se aproximando cada dia de você, das formas mais lindas, singelas, simples, e muitas vezes a gente não percebe. Jesus falando com você, através de pregações simples, igual essas de hoje, através de canções, através de irmãos, através de pessoas. Segunda-feira a gente estava no almoço agora, um pastor lá de Brasília, e de repente ele virou o assunto assim, e começou a falar comigo, com o Robinho, outros assuntos de uma forma tão, inclusive até muita brincadeira, né, Robinho? A gente riu, brincou, mas eu e Robinho, nós estávamos sentindo que Deus estava falando tanto com nós. Ele estava falando a respeito de igreja, estava falando a respeito da nossa saúde, de cuidar da saúde, de a gente poder cuidar melhor, de a gente se alimentar melhor e tal. Por mais que eu e Robinho tentamos brincar, mais nós brincava, mais a faca entrava assim do lado, assim, que a gente sabia que era Deus falando. Meu irmão, mas era um ambiente mais simples do mundo. Ninguém falou em línguas antes, ninguém bateu na mesa e deu um grito. Foi assim, ó. O pastor de chinelo e bermuda, e conversando assim, ó, e nós ainda com um prato na mão, assim, ó, e conversando, dando glória a Deus com a boca cheia, glória a Deus, de uma forma simples, e as aproximações de Jesus, muitas das vezes, pode nos parecer estranha, e às vezes, geralmente, inclui pedidos. Jesus, quando Ele chega diante de nós, geralmente Ele quer nos pedir alguma coisa. Ele nos pede o nosso casamento, Ele diz para nós, me dá a sua vida financeira, me dá a sua área sexual, a sua sexualidade, me dá a sua saúde emocional, as suas ansiedades, os seus medos, os seus traumas, me entrega. Da forma mais simples, da face da terra. Nós estamos perdendo relacionamentos com o Senhor,
assim maravilhosos, intensos, que pode transformar e mudar coisas que está faltando na nossa vida, preencher vazios dentro de nós, porque a gente espera uma hora de acontecer um trem bem diferente. Me dá um copo d'água? Gente, tinha tantas formas para Jesus chegar perto dessa moça. Jesus podia olhar para ela carregando os cântaros assim e falar assim: ei, coloca os cântaros no chão, que agora fala com você o Senhor dos Senhores. Não, gente. E às vezes eu percebo isso na vida das pessoas. A vida espiritual das pessoas dá uma estagnada. Na cabeça delas, Deus já fez tudo. Na cabeça delas já não tem mais nada para Deus fazer. Parece que zerou a vida. E na verdade Deus quer fazer ainda muitas coisas em nossa vida, mas basta a gente entender essa simplicidade das aproximações de Jesus diante de nós. Um Deus extraordinário, que se aproxima de forma simples, um Deus que está à procura de pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. É um resumo mais ou menos dessa história. Mas por que esse processo de aproximação é abortado muitas das vezes? Por que a gente não entende a dinâmica? Por que esse processo muitas das vezes não vinga, não vai para frente? A resposta é: não conhecemos quem está se aproximando de nós. Não entendemos porque não conhecemos. Não percebemos porque não conhecemos. Não vem o discernimento. Sabe aquela coisa, igual eu falei na hora da oferta? Não é coisa da minha cabeça, é porque você não conhece o Senhor, o tanto que deveria. Não, isso é só emoção. Essa canção, meus olhos encheu de lágrimas agora, e de repente eu senti algo. Não, mas é coisa da minha cabeça. Não, é porque você não conhece o Senhor como deveria. Como deveria. Sabe aqueles momentos no trabalho que você se pega pensando? Você se pega lembrando, você se pega naquele momento falando com Deus. É justamente nesses momentos que para o mundo é nada a ver, que para Deus é tudo a ver. Que para Deus é tudo a ver. Esse processo é abortado. A gente vê isso no versículo 9 e 10. Bora acompanhar. Leia o 9 e o 10 comigo aqui. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber? Versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Amém? Primeiro, é esse pensamento. Nossas raças não se dão bem. Pensando em relação com Deus, é aquilo que eu falei no começo. É ser impuro diante de Deus. Não tenho nada a oferecer ao Senhor. Você não conhece o Senhor. O Senhor não importa, meu irmão. Não importa quem você seja. Não importa o que você já fez. Não importa hoje o quanto a sua moral, ética é elevada. Não importa quem você é. Deus está interessado em você. Esse é um fato. Por mais que as pessoas tentam trazer um elitismo para essa parte, Deus não faz acepção de pessoas. Deus queria o Deus de gente de todos os povos, línguas, raças e nações. Deus, o alvo de Deus era os samaritanos, e o alvo de Deus é gente como eu e você. Não importa. Esse é o primeiro ponto. Nós não conhecemos esse aspecto de Deus. E se você soubesse o poder que Ele tem de transformar sua vida, você aproveitaria. Se nós soubéssemos, irmão, o poder que Deus tem de mudar a nossa vida em situações mais comuns e corriqueiras do dia a dia. Não tem mais nada comum para alguém que mora na Palestina, num lugar deserto, buscar água. Não tem mais nada comum. Isso é a mesma coisa que você faz, levantar de manhã. Não tem mais nada comum para você que é levantar de manhã, tomar um café, comer um pão com manteiga e sair para trabalhar. É o mais comum da sua vida. Você faz isso há anos. É nessa rotina que Deus apareceu para a mulher. Então, se a gente soubesse como Deus trabalha, se a gente soubesse como Deus age, e se a gente desse ouvidos para Ele nesses momentos da nossa vida,
nós teríamos chance de mudar coisas que até hoje não foram mudadas dentro de nós. Até hoje. O texto diz, se você conhecesse o dom aqui não é carisma, o dom aqui é um presente. É um presente de Deus. E quem está pedindo? Jesus fala, se você soubesse quem sou eu, se você soubesse quem está pedindo, se você soubesse, interessante, Jesus faz a mesma pergunta para os discípulos em Mateus 16, quem vocês dizem que eu sou? Me dá uma opinião. Você já pensou, irmão, se Jesus pega uma hora você meio desprevenido, Senhor, tudo bem? Não sabia que o senhor estava aqui, eu só vim perguntar um negócio para você, quem eu sou para você? Que palavra nós ia falar, gente? Nós ia vir com esses discursos pronto? O senhor é tudo. O senhor é tudo para mim. Né? Tudo é muito relativo, irmão. Tudo e nada é muito relativo. Pode ser tudo, pode ser nada. É muito relativo. Então, Jesus fala, se você soubesse quem sou eu, você pediria água viva, você pediria para mim te salvar. E eu te daria satisfação e plenitude. Por quê? Jesus está falando, mais do que salvar, satisfação e plenitude, porque Jesus falou assim, você nunca mais terá sede. É uma salvação que impacta o futuro, mas uma salvação que impacta o agora. É uma salvação que muda a nossa vida hoje, antes que todas as coisas se findem, antes da consumação de todas as coisas, porque Jesus falou assim, nunca mais terá sede. A água, a salvação, o que eu posso fazer em você, através de você, assim, você nunca mais terá sede, nunca mais. Sabe o que é ter sede, irmão? Sabe o que é ter sede de Deus? Sede de Deus é saber que existe coisas muito importantes nesse mundo, mas nada comparado à segurança de saber que Cristo é o centro da nossa vida. Nunca mais ter sede não é assim, viver igual hippie, não. Agora eu não ligo para mais nada, o importante é Deus. Não é saber que tem coisa importante. Tem que trabalhar, responsabilidade, você tem família. Família é um negócio mega importante. Igreja, ministério, um chamado a ser correspondido por Deus. Mas nada, sede é saber que você não tem mais nada importante do que Cristo como centro da sua vida. Você já pensou? Você viveu uma vida igual todo mundo. Não ter sede é isso, é você viver igual todo mundo, aos intempéries da vida igual todo mundo. Está sujeito a uma doença, está sujeito a uma ligação com a notícia de que alguém que você ama muito faleceu. Poxa vida, é a vida. E você viver essa vida igual todo mundo. E você entristecer. Mas lá no fundo, você ter algo preenchido dentro de você. Que é saber que ao soar da última trombeta, o Senhor virá e vai buscar a sua igreja e você subirá aos céus com Ele. Isso é ter sede, isso é ter sede saciada. O homem tem necessidade dessa sede. Jesus estava tentando dizer para ela da necessidade que ela tinha de água viva. Essa necessidade de satisfazer a alma. Jesus falou, você precisa de uma água, cara. Eu tenho um negócio para te dar que só eu posso dar. E se você soubesse quem está diante de você, você pediria. Se você soubesse quem está diante de você, gente, muitas vezes é essa a dinâmica da nossa vida. Nós estamos passando por luta, estamos passando por prova, estamos passando por dificuldade. A tristeza não tem mais lugar no coração para tristeza. Assim, ansiedade, medo de tudo, medo de nada, passando por luta, e Jesus falando assim, se você soubesse o que eu posso fazer por você, se você soubesse aonde eu posso te levar, se você soubesse o tanto que eu posso te sarar, se você soubesse o que eu tenho para você, satisfaria a sua alma. A sua alma. Hoje, irmão, o mundo precisa disso aqui que Jesus ofereceu para essa mulher. O mundo precisa dessa água. O mundo não precisa de dinheiro, o mundo não precisa de um governo humano, o mundo precisa disso aqui, satisfação. É o homem olhar, gente, isso aqui é aquilo que não faz você desesperar em meio às crises.
Em meio à luta, em meio aos telefonemas ruins, em meio ao dia mau, essa sede saciada é o que faz você ficar de pé. Você fala assim: eu estou triste, abatido, mas não destruído. Eu estou de pé. Igual o apóstolo Paulo fala, eu posso estar exteriormente, por fora, desgastado, mas interiormente eu estou sendo renovado dia após dia. É isso. Você fala assim: eu estou acabado, cara, eu estou ficando careca, cabelo branco, né? Grisalhos, né? Você olha para o espelho assim e fala: rapaz, você já foi mais novo, hein? Sabe, nas fotos, de vez em quando tira foto minha aqui, eu falo: não tem problema, não tem condição, isso é a máquina. Isso é a máquina. Cadê o iPhone da Dani? Dani, mexe nesses iPhones, hein, minha filha? Mas por fora a gente está desgastado, sim, mas por dentro renovado a cada dia. Mas ao invés disso, Jesus está falando: olha, cruza para mim. Sabe, Cristiano Ronaldo? Sabe aquela segurança de falar assim: toca. Ai, só toca a bola que eu faço o gol. Jesus está assim: cruza, manda para mim todos os seus problemas, lança em mim todas as suas dificuldades. Mas em vez disso ela responde assim: o Senhor não tem balde. Essa é a versão na nova tradução da linguagem de hoje. É o que eu estou lendo, que o reverendo ADI me deu. Eu estou lendo essa versão. Inclusive foi esse texto que me chamou a atenção para pregar hoje. Mas, olha lá, na nossa versão NVI, a mulher disse: o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é muito fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Na minha versão, diz: o Senhor não tem balde para tirar. O Senhor não tem balde para tirar e o poço é muito fundo. Está aí o problema. Está aí o nosso problema. Não conhecemos e não sabemos como Ele age. Não conhecemos a dinâmica de Deus, como Deus age. Além de não termos compreensão plena de quem Ele é, nossa mente é presa nas coisas naturais desse mundo. Não nos deixa ver que o Senhor age de forma sobrenatural. O Senhor não tem balde. Jesus falando de algo espiritual para ela, e ela falando assim: mas o Senhor não tem balde? A conversa está legal, mas o Senhor não tem balde? Sabe, é você vir num culto, e o pastor falando assim: ó, Deus está aqui, Ele pode mudar a sua vida, mas eu estou devendo 1.000. Não muda. Ele aqui não faz cair 1.000 na minha conta. Ah, mas eu estou doente. Ele está aqui. Ele está aqui essa noite e Ele pode te curar. É, mas o remédio custa caro. Sabe, é você ficar dizendo essas coisas. Ah, Deus está me chamando para uma obra, mas eu não sei falar. Deus está me chamando para fazer algo, mas eu não sou um bom pregador, eu não sou um bom cantor, eu não converso bem, eu não tenho capacidade, eu sou tímido. Deus age de forma sobrenatural, gente. De forma sobrenatural. Nós temos que entender as coisas sobrenaturais de Deus. Quer mais uma prova de que essa mulher estava com a cabeça nas coisas desse mundo? No versículo 15, ela disse assim: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precisa aqui voltar para tirar. A mulher fala assim: você não tem balde, o poço é fundo, mas caso o senhor tenha, me dá, que aí eu não preciso voltar aqui mais para buscar essa água pesada aqui, dia após dia. É pensando com a cabeça daqui. O mundo hoje, irmão, presta atenção, o mundo hoje cheio de facilidades, porque eu não sei se você sabe, nós vivemos num período da humanidade, registrada assim até os dias de hoje, mais próspera que pode se haver. Hoje, se tratando de alimentação, tecnologia, remédios, recursos, nós vivemos numa época muito próspera. Então, toda essa prosperidade, todo esse acesso, todo esse conforto que você tem na sua casa, de televisão, e essa televisão está conectada por vários streams, ali você tem filme, ali você tem tudo, e uma geração que buscava filme na locadora, até pouco tempo atrás. Então, hoje pode te passar essa segurança muito da forma que você está vivendo. Hoje, esse estilo de vida te dá segurança. Mas deixa eu falar com você, nós precisamos do sobrenatural de Deus. Se nós pensar com a cabeça dessa mulher, nós vamos morrer. O Senhor não tem balde. Pensa, se nós ficar colocando todos esses impasses no que Deus quer fazer na nossa vida. Porque se nós não acreditarmos no sobrenatural, não tivermos fé, nós é do mundo igual qualquer um lá fora.
Porque se diante das lutas nós não tivermos fé que Deus pode fazer algo que ninguém pode fazer, nada nos difere do ímpio. Nada nos difere. Nós precisamos acreditar. O mundo, irmão, o ímpio, ele só tem dinheiro. O mundo, ele só tem bons médicos, só tem dinheiro, só tem remédio bom, dos mais caros, só tem uns médicos melhor, só tem uns planos de saúde dos melhor, tem carro, tem acesso, mora em lugar seguro, mora em condomínio com segurança armada, mas só tem isso. Não tem mais nada. O mundo, você deu remédio para ele, para o ímpio, não tomou, não funcionou, acabou para ele. Acabou. Se ele tiver uma dificuldade onde só o dinheiro resolve, e ele não tiver, ferrou. Acabou. O mundo é assim. Nós não, irmão. Para nós não. Onde o dinheiro não compra, onde o dinheiro não paga, Jesus está ali com a sua bênção. Onde o remédio não age, o Senhor está ali com o seu milagre. Onde o mundo não cura, os médicos não curam, o Senhor está ali curando. A segurança que o mundo proporciona, se nós não tivermos, o Senhor proporciona para nós. É isso, sobrenatural. Sobrenatural de Deus. A igreja hoje em dia é extremamente cética para isso. Os mais crentes de hoje é extremamente cético para isso. Você fala com eles nos olhos cheios de lágrimas, Deus vai mudar a sua vida. Mas minha história, pastor, minha história é muito difícil. Eu fiz muita coisa errada. Irmão, toda vez que você falar assim, eu fiz muita coisa errada, vamos começar por Saulo de Tarso. Um assassino a sangue frio. Porque de repente você pode pensar num assassinato com a arma de fogo, à distância. Outra coisa é um assassinato ao fio da espada, ao você ver a vida de uma pessoa se esvaindo pelo fio da espada. Esse era o Saulo de Tarso. Então para com esse discurso que sua história é assim, sua história é assado. Todos nós, a história de todos nós é assim. Do melhorzinho aqui que nós for contar, não, todos nós. A palavra diz que se você quebrar um mandamento, você quebrou todo o mandamento. Então, irmão, até aquele mais que, com aquela ética, aquele aqui hoje, aqui, ó, com a ética mais libada, mais assertiva, que foi criado num lar muito conservador, rigoroso, que errou poucas vezes na vida, para essa única vez que você errou, não foi uma, mas vamos supor que fosse, uma vez que você errou, já era suficiente para Deus fulminar você da terra. Então, irmão, a gente precisa entender que na nossa vida, para cura, restauração, mudança na nossa vida e do crente, é sobrenatural de Deus. É pelo sobrenatural de Deus. Vamos ler o versículo 16 e o 17. Não, o tempo voou hoje. 16 e 17 diz assim: Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tenho marido. Pronto. Aqui parece que Jesus, assim, definitivamente mudou de assunto. Aqui, eu sou burrinho, assim, e eu fico pensando no lugar dessa mulher. Eu teria olhado para Jesus e falado assim, vamos terminar o outro assunto? Vamos acabar o outro assunto, aí depois a gente passa para ele. Porque Jesus estava falando de futuro, salvação. Você nunca mais terá sede. Eu vou te dar uma água. Isso vai mudar a sua vida. De repente ele engata uma ré e volta para trás, para o passado. Fala assim, chama o seu marido. E ela fala assim, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Só tem uma explicação para isso. O passado não impacta, irmão. Presta atenção. O passado não impacta no sentido condenatório. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo.
Aqueles que estão em Jesus é uma nova criatura. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O passado, no sentido condenatório, inferno, perdição, não faz mais efeito em nossa vida para aqueles que estão em Cristo Jesus. No sentido condenatório, não. Mas no sentido assim, da nossa vida, como nós vamos conduzir a nossa vida, o nosso passado impacta sim. E a gente pode deixar de ter uma vida. Eu vou usar uma palavra, eu não gosto, porque esses coaches, essas pragas desses homens, usam essa palavra. Mas uma vida extraordinária no Senhor, por causa do nosso passado. E Jesus vai lá e ele mexe no passado da Dora. Chama o seu marido lá. Não tem. Igual Chiquinha. Sorrisinho amarelo. Tem marido não. Jesus fala, rapaz, é verdade o que você falou. Você quer um exemplo, só um exemplo, de como o nosso passado não nos impacta no sentido condenatório da vida eterna, mas não impacta no dia de hoje? Família. Como nós vamos ter uma família para a glória de Deus, se os traumas do passado com a nossa família não for sarado? Gente, você tem problema com a sua relação com seu pai, lá no passado. Você foi muito severo, foi muito ausente, foi muito rigoroso, dizia as palavras que machucavam, com a sua mãe, com seus irmãos, às vezes seus pais tinham filhos prediletos, e isso te machuca até hoje, você não era um deles, o predileto, isso machuca o dia de hoje, isso impacta na salvação, na vinda do nosso Senhor? Não. Agora, para nós aqui no dia de hoje, impacta. Então Jesus falou assim, para mim mudar o seu futuro, nós precisamos voltar essa fita da vida um pouquinho para trás. A gente precisa sarar isso. Sarar esses problemas que ninguém sabe. Sarar esses problemas que só a gente sabe. A gente vai levando, irmão. A gente leva a vida, a gente sorri. Ninguém fica para os cantos 24 horas chorando por causa de trauma do passado. Mas só você sabe o tanto que afeta você. Só você sabe o tanto que afeta a sua autoimagem. O jeito que você olha para você, a sua autoestima, a sua relação com outras pessoas, a sua relação com sua esposa, a sua relação com seu marido. Irmãos, deixa eu falar, mulheres que foi criado com pais, que teve um relacionamento não saudável com a figura paterna, dificilmente ela tem uma relação boa com o marido. Precisa-se de um tratamento assim em Cristo Jesus gigantesco. Porque o primeiro homem da vida dela, a primeira figura masculina da vida dela, já foi corrompida desde a infância. Então ela vai ter um problema em várias as áreas. Então assim, Jesus, só que é uns problemas assim, que ninguém sabe. Você não fica contando esse trem para todo mundo. Ei, bom dia, tudo bom? Meu pai me tratava mal, me chamava de gorda, me chamava de feia. Você não fica assim, mas fica lá dentro. Salomão disse isso em Provérbios. O coração conhece a sua própria amargura e da alegria não participa o estranho. Ou seja, tem tristeza, amargura, e tem alegria no seu coração que pessoas externas não participam, porque na verdade, nem se você explicar, a pessoa vai entender. Uns vai chamar de frescura sua. Então tem coisa que você vive que só você sabe. Só você sabe. Jesus, meu irmão, Jesus é aquele que sonda os corações. Jesus foi no mais profundo da mulher com uma pergunta, desmontou a mulher. Jesus tirou o pino central dela assim, e ela foi desmontando assim. Jesus faz isso com nós, moço. Nós chegamos aí não, né? Nós chegamos num culto desse aqui, e muitas das vezes a gente vem com a nossa demanda, com a nossa lista de coisas, de pedindo, e Deus falando assim, isso mesmo, mas bora resolver umas coisas ali do passado primeiro. Vamos sarar umas coisas ali que ficou para trás primeiro. Vamos resolver algumas áreas primeiro. E o problema maior do passado que é um inimigo muito forte. Igual eu estou falando, as pessoas chamam de frescura. Você vai contar, porque assim, as suas dores, elas não são as minhas dores. E tem gente que idolatra as suas dores. Tem gente que as dores dela é a dor. Se não sofreu igual ela, não é dor. Você está entendendo? Tem gente tipo assim, eu cresci sem pai. Então você que cresceu com o pai, você não tem direito nenhum de falar
de dor, porque eu tenho a maior das dores. Ô irmão, a vida não é assim. A vida não é assim. As suas dores são as suas dores, são a sua vida. É onde mexeu, é onde magoou, é onde dói em você. E as minhas são assim. Mas a gente vai contar para os outros, igual eu falei? As pessoas falam assim, não, é frescura. Mas é um inimigo muito poderoso, o passado. O passado é um inimigo muito poderoso. Por quê? Porque o passado não está fora. Não é um agente que vem de fora, uma tentação que vem de fora, é algo que está dentro. Você tem que lutar com algo que já está aqui. Você acorda com o inimigo dentro de você. Ele está aqui, você não consegue fugir, você não consegue desligar do passado. E ela responde, não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Pronto. Jesus falou assim, você não quis me contar, né? Você não quis me contar. Eu estou diante de você, você não quis se abrir para mim. Jesus falou, pois bem, eu sou aquele que sonda os corações. Eu sou aquele que sabe de todas as coisas. Em muitas passagens na Bíblia, quando a passagem que o homem aleijado é colocado diante de Jesus pelo teto da casa, que os 4 amigos descem ele, quando Jesus fala que o pecado dele está perdoado, os fariseus que estão em volta pensam assim, quem é ele para perdoar pecado? Jesus olha para ele, opa, vocês estão pensando? Então Jesus ele conhece nós mais do que nós mesmos. Nós sabemos mais mal e mal nosso CPF e identidade. Jesus conhece o mais profundo de nós. Então Jesus falou assim, tá bom, você não me contou toda a verdade, eu vou falar para você. E é isso que acontece com nós. O passado fica mal resolvido porque nós não contamos toda a verdade para ele. Nós não admitimos toda a verdade para ele. Na verdade, muitas vezes nós nem admitimos para nós mesmos que o nosso passado atrapalha. Nós estamos com quase 40 anos, eu e Thaís. Nós estamos descobrindo agora, 40 anos, traços do nosso comportamento que são herança dos nossos pais. Depois de 40 anos, que você não está esperto, mas 1% assim, você já começa a ganhar de sabedoria. E agora Deus está mostrando para a gente. Nós estamos olhando assim, nós vamos na casa dos nossos pais, nós falamos assim, a gente faz igual, tá? A gente aprendeu lá. A gente sofre por causa disso aí. Problema com a nossa autoimagem, autoestima, problema com Thaís, problema minha de confiança, meus problemas com despedida. Ontem eu estava contando para o Robinho que eu tenho problema com despedida. Tantos problemas que eu tenho na minha vida, é o passado e eu nunca quis admitir isso para dizer que eu sou forte. Você faz a mesma coisa. Não tem problema, Jesus tem. Como Jesus disse para a mulher, você teve 5, o que está não é seu. Jesus fala para você hoje, tem coisa aí que você não admite nem para mim, nem para você mesmo. Não contou a verdade. Nós não admitimos. Ela não contou toda a verdade, como nós fazemos muitas das vezes, e nem admitimos para nós mesmos. Por isso, as coisas não se resolvem dentro de nós. E ela fala assim, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Eu fico imaginando a cena, Jesus falando, sou. Isso. Para de despistar que eu sou profeta. Sou Senhor do tempo, sou Senhor do passado, sou Senhor do futuro, sou Senhor dos seus corações, eu sou Senhor que faz coisa que ninguém pode fazer, sou profeta. Apesar de não ser uma descrição completa da figura de Jesus, quem é? Porque essa mulher, desde o começo ao final, ela vai progredindo. O senhor é judeu, vendo que o senhor é um judeu, depois ele vê que é profeta, depois ela fala assim, olha, talvez você seja o Cristo, e ela só vai acreditar no final da história, quando Jesus já está lá na terra dela, lá em Samaria. Lá na cidade de Sicar. O que Jesus fez, irmão? Jesus confrontou ela. O que Jesus fez? Jesus chega com ela, mostrando um futuro para ela. Ela está difícil de entender. Jesus fala assim, então bora corrigir umas paradas aqui do passado. Jesus confronta o passado dela. Esse confronto que você não quer. É esse confronto que a gente não quer. É chegar diante de Deus, sim, botar as cartas na mesa. Fala assim, Senhor, eu sou muito menos do que eu acho que eu sou.
Jesus, eu tenho problemas. Jesus confrontou ela. E é isso que Jesus fala com nós. Nós chegamos pedindo coisas para Ele. Para um futuro. E Ele confronta o nosso passado. Olha nós dizemos para Jesus, Jesus, eu preciso de mais dinheiro. E eu não falo dinheiro no sentido pejorativo aqui não, tá, irmão? Eu falo das lutas da vida mesmo, pagar as contas, poder pagar um curso para um filho, uma faculdade, sei lá, poder fazer uma reforminha na sua casa. Eu estou falando nesse sentido, né, Edir Macedo não, tá? Vocês me perdoam, não quero passar essa impressão não. É no sentido natural da palavra. Jesus, eu preciso de mais dinheiro. Preciso consertar meu carro, preciso arrumar meu telhado da minha casa. Jesus, precisa de mais dinheiro. E Jesus falando com nós. Eu quero consertar a forma com que você lida com dinheiro. Eu quero consertar isso primeiro. Eu quero consertar a forma que você lida com dinheiro. Na verdade, eu estou descrevendo, esse pedaço que eu falei aqui, são as minhas orações semanais, mensais. Jesus, não dá mais dinheiro. Jesus fala, tem certeza que você precisa de dinheiro? Tem um negócio que começa com J, juízo. De repente te ajuda. Né? Um juízozinho, olha, costuma dar certo. Nós, falando com Jesus, Jesus, me ajuda com minha vida sexual. E eu digo para os casados, quando pede para o Senhor, e é um pedido legítimo, que ajude nessa área da vida, muito importante, pedir para resolver a frequência, a qualidade da nossa vida, e Jesus falando com nós, eu quero consertar o seu passado, porque é o seu passado que atrapalha você enxergar a sexualidade e o sexo como você enxerga hoje. É esse passado velho vacaiado seu, é igual da samaritana. Esse passado esquisito seu, nebuloso, sujo, que impede de a gente resolver isso hoje, de você ter uma vida daqui para frente. Eu quero ter uma vida emocional, Jesus, no meu casamento melhor. Lá no meu casamento é muita tristeza, lá em casa o ambiente é muito ruim, o emocional do meu casamento é muito ruim. Nós só se dá bem na rua, e dentro de casa somos dois inimigos, mal conversamos, e é uma tristeza. E Jesus falando, eu quero sarar os traumas do passado, principalmente com pedido de perdão. Olha, conversando com casais há algum tempo, eu vejo que muitas das vezes, até os pedidos de perdão que foram feitos um para o outro, foram feitos de forma estranha, errada, defeituosa, de um jeito errado, com as palavras erradas, com um tom de voz errado. São mulheres hoje que são extremamente machucadas e magoadas do passado, porque ouviu um perdão do tipo assim, tá bom, então desculpa, então, me perdoa. E quando chega diante do pastor, esse homem ainda fala grosso com nós ainda. Eu já pedi perdão. Como uma situação que quase ele teve que pedir para ele pedir perdão. E ele tá bom, perdão. Pedi. Quase mais ou menos assim. E assim mais ou menos com os homens. Mesma coisa. Homem, naturalmente, nos sentimentos ele é mais forte. O homem naturalmente, a Bíblia fala que a mulher é um vaso frágil, o homem não. O homem, de uma forma natural, ele tem que ser mais forte nas emoções, para ajudar o seu vaso frágil, entendeu? Um homem não pode ser muito frágil não, porque a mulher já é frágil, viu gente? Os homens têm que dar um jeito de ser forte. Mas de uma hora ou outra, o homem toma umas pancadas que não aguenta. A mulher faz uns pedidos de perdão meio torto, e aí, meu irmão, é Jesus falando, Jesus, melhore, Jesus falando assim, nós temos que voltar lá atrás. Tem umas paradas que lá atrás, que se não mexer, pode, daqui para frente, é botar band-aid em câncer. É dar dipirona em gota para quem está em estado terminal. Então, Jesus, ele tem essa dinâmica com nós, que às vezes é dolorosa, sabe? Às vezes é dolorosa. Mas ele sabe fazer. E ele te dá força para que você consiga enfrentar, você consiga passar por esse confronto, desse passado, muitas das vezes, que precisa ser corrigido, para que você viva um futuro extraordinário no Senhor. Gente, o nosso futuro, se você quiser fazer algo para o futuro, você não pode esperar que o futuro aconteça por osmose,
por uma forma, não vai acontecer no piloto automático. É preciso você plantar hoje. É preciso você fazer algo pela sua vida hoje para garantir o futuro. O único jeito, não adianta ficar sonhando, pensando, planejando utopicamente não. É preciso agir hoje para que esse futuro esteja garantido. E o melhor jeito de você corrigir o futuro é você sarando essas tretas erradas do passado. É isso que Jesus fez com essa mulher. Gente, parece que, igual eu estou falando, eu falei, Jesus, não tem condição. Isso é muito especial, cara. Você está falando um negócio, só o Senhor para conseguir ter uma conversa com nós desse jeito, igual essa mulher samaritana. Eu posso te dar água, eu posso te salvar. Parece um culto motivacional. Parece que Jesus está numa igreja preta, assim, com um tecladozinho no fundo, e Jesus parecendo aquelas pregações que Jesus te ama, e papapá, e vai te salvar, mas de repente, o teclado para, as luzes acendem, Jesus falando assim. E os maridos do passado lá, como é que é? Todo mundo, que isso, você está sabendo? Que isso? Mas quem te contou, Jesus? E no versículo 25 e 26, disse a mulher, eu sei que é o Messias, chamado Cristo. Perdão, irmão, é o 20. Nossos antepassados adoraram nesse monte, vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Rapidamente, o último estágio desse processo de cura dessa moça. Agora, nosso Senhor trata o relacionamento dela com Deus. Agora, o último estágio para salvar essa mulher. Trata o relacionamento dela com Deus. Eu tenho um problema com a adoração. Eu tenho um problema com o relacionamento com Deus. Porque nossos antepassados dizem aqui, que é no Monte Gerazim, em Samaria. Mas uns dizem que na capital, Jerusalém, e agora eu estou perdida. E Jesus veio para fazer o quê? Reconciliar aqueles que estavam perdidos com o Pai, reconciliar aqueles que de alguma forma perdeu a conexão com o Pai, de alguma forma aqueles que estão longe do Senhor. Agora não precisa nenhum lugar, nem de pessoas, agora só precisa ser, irmão, de verdade. Agora, nessa dinâmica desse relacionamento com Deus, onde Deus muda a nossa história, você não precisa mais de um lugar, pode ser lá na sua casa, pode ser aqui. Você não precisa mais de uma pessoa, não precisa do pastor, pode ser somente você e Deus. Jesus fala assim, não precisa mais de ninguém e não precisa mais de lugar. Para mim te sarar, não precisa ser lá, em Gerazim, não precisa ser em Jerusalém, precisa só ser de verdade. Ô irmão, a receita está aí. A receita está aí. Jesus falou assim, quer curar? Quer que eu transforme sua vida? Quer que eu sare seu passado? Quer beber dessa água? Seja de verdade comigo. Entregue de verdade. Entregue. Abre a caixa preta da sua vida. Fale tudo. Fale do seu passado. Fale dos seus traumas. Que eu vou curar. Eu vou mudar a sua vida. E meu irmão, mais uma vez, é sobrenatural. Não olhe para Deus e diga assim, o senhor não tem balde. Não olhe para Deus e diz assim, o senhor não é capaz porque minha vida é muito esquisita. É porque eu sou muito difícil. É porque eu sou colérico. É porque eu sou sanguíneo. É porque eu gosto de falar as coisas na cara. E eu sou muito nervoso. Eu sou muito explosivo. Jesus pode mudar a sua vida. E eu duvido que muitos daqui sejam explosivos igual eu sou. Minha família é a família dos calmos. Sabia? Minha família é a família do povo fala baixo, não gosta de barulho, não gosta de televisão alta. Mas quando explode, pergunta Thaís, é assim, até Satanás sai da frente. O capeta chama a costa dele e fala assim, vamos embora, antes que sobra para nós. Então assim, Jesus pode mudar só. Jesus pode mudar. Na verdade não, Ele quer mudar. Ele quer mudar a nossa vida. E para terminar, no 25 e 26 diz assim, disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, e quando ele vier, explicará tudo. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Essa mulher falou algo verdadeiro. Ela disse assim, quando ele vier, ele vai mudar a minha história.
Quando Ele vier, Ele vai explicar, Ele vai colocar essas coisas, todas essas coisas no lugar. Meu irmão, Ele veio. Ele veio. Ele veio e veio como um homem. Sabe o que o texto que nós lemos diz aqui agora? Que Ele estava cansado. Sabe o que João está querendo dizer para mim, para você? Ele entende. Ele é tão humano, Ele foi tão humano quanto você é hoje. Ele entende. Quando o mesmo João que escreveu que ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o mesmo João que escreveu, falando da natureza divina de Cristo, é o mesmo Deus, é o mesmo João que escreve assim, ele estava cansado. O João que escreve, que era o unigênito do Pai, aquele que habitou entre nós, o verbo que se fez carne, que estava no princípio, e todas as coisas por Ele se fez, e nada do que existe não teria sido feito se não fosse por meio dele. O mesmo João que escreve isso, escreve, ele estava cansado. Deus está querendo falar para mim e para você essa noite. Ele entende as lutas, Ele sabe das suas fragilidades, Ele sabe o tanto que você andou errante nessa vida, Ele sabe o tanto que você esteve longe dEle, Ele sabe as coisas erradas que você já fez, e Ele não tem problema, como a mulher que foi pega em adultério, como a mulher que já teve 5 maridos e estava vivendo um adultério naquele momento. E Jesus falou, aquele que você está com ele não é o seu marido. Você está tendo relações com ele ilícitas, você está se prostituindo em adultério com ele. Aquele mesmo Jesus que se relacionou com um tipo de gente assim, Ele entende, Ele estava cansado. Um Deus que entende, irmão. E por isso o autor de Hebreus fala que Ele intercede por nós, pelaquilo que Ele sofreu. Por ser homem, Ele entende. É um advogado que está hoje à destra do Pai, e quando Deus vai sentenciar você, Deus vai bater o martelo, o santo juiz vai bater o martelo para te condenar pelos seus pecados, pelo seu passado. Jesus fala assim, não, Pai, eu intercedo por eles, eu cubro eles com a minha justiça, eu coloco as minhas vestes neles, eu justifico a vida deles, eu pego os meus créditos na cruz e justifico eles. Ele intercede por você, porque Ele entende tudo que você sofreu, Ele sabe tudo que você sofreu. E como Ele disse para aquela mulher que foi pega em adultério, alguém te condenou? Nem eu também te condeno. Jesus não está aqui para condenar o seu passado. Jesus não é aquele homem do filme dos anos 90, da Máscara do Pânico, que dizia, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, e veio para arrancar, cobrar essa dívida. Nada, Jesus veio para sarar isso. Você está com medo de revelar para Ele o seu passado, você está com medo de dialogar com Ele sobre o seu passado, e Ele está falando assim, mas eu estou de braço aberto, eu te entendo, só deixa eu pôr remédio na ferida, só deixa eu passar um remédio nessa ferida, e pode doer no começo, mas vai te sarar. Você pode ficar de pé, meu? Olha, eu posso dar um testemunho para você assim, de que eu tenho algumas coisas para acertar ainda com o Senhor. Eu tenho algumas coisas ainda que eu preciso resolver com Cristo do meu passado. Mas boa parte, eu com muita luta, depois de muitas lágrimas, eu consegui entregar para o Senhor. E eu só consegui romper na minha vida quando eu decidi entregar o meu passado para Ele. Quando eu decidi não esquecer, porque um evangelho que é pregado hoje, me parece que o Senhor é meio negligente com o passado. Me parece que está pregando-se hoje de uma negligência de Deus, de Cristo Jesus com o passado. Numa forma assim, olha, Jesus pegou, agora Ele apaga o seu passado, esquece o seu passado. Como eu disse, de uma forma condenatória, sim. O passado não há mais peso mais. Não há condenação mais. Agora sim, o Senhor, para te colocar de pé, sarar sua casa, sua família, seus filhos,
te capacitar para um ministério, para um chamado, para uma vida em Cristo Jesus, sim, o Senhor, Ele quer, Ele tem muito interesse em visitar esse passado com você. Mas agora Ele está de mãos dadas. Aquilo que doía, aquelas cenas, aqueles lugares escuros onde você andava lá atrás, o Senhor vai voltar lá atrás, mas você não vai estar mais sozinho. Ele está junto com você, querido. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, hoje é dia de mexer naquele baú antigo, onde estavam coisas lá que a gente não queria mais ver, olhar e nem falar sobre. Como tua palavra diz, existem angústias, amarguras, tristezas, que pessoas estranhas não participam. Mas o Senhor não é estranho, Pai. O Senhor é nosso amigo, fiel, conselheiro. O Senhor é nosso amigo que não está ao nosso lado, mas está dentro de nós também. Deus, muda a nossa vida. Muda a nossa vida, Deus. Salva o nosso futuro, Jesus. Oh, Deus, vem hoje e salva o nosso futuro, Deus, sarando o nosso passado. Cuida, Deus, de cada vida, de cada história aqui, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor se compadece de cada um que está aqui. O Senhor se compadece de todos aqui, meu Pai. Cuida, Deus. Restaura, Espírito Santo de Deus, faça a boa obra, Pai. Faça aquilo que homem nenhum, pregador nenhum, psicólogo nenhum, remédio nenhum, dinheiro nenhum, fama, bens materiais, nada pode fazer. Nada nessa terra pode fazer. Havia um homem que dizia que se a solução nossa não estivesse aqui nessa terra, porque provavelmente ela só pode estar no céu. E sim, Jesus, muitas das pessoas aqui já esgotaram, Deus, as possibilidades aqui na terra. Cessou, agora só nos restou o alto. Só nos restou, Senhor, os céus. Só nos restou Jesus Cristo de Nazaré com teu Santo Espírito. E é nisso que acreditamos, Senhor, no sobrenatural do Senhor em nossos corações, em nossa vida. Para a honra e glória do teu nome, Jesus, te agradecemos por hoje e sempre em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor essa noite? Aplauda com fé. Dá um glória a Deus. Glorifica o nome dEle. Glorifica aquele que sonda os corações e pode transformar a nossa vida. Glorifica aquele que nos salvou desse mundo, mas salva a nossa alma, salva o nosso coração, salva-nos da tristeza, da depressão, da dor e da angústia, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.